Você já olhou para a pessoa que está do seu lado? E deu um sorriso bem bonito para ela ou não? Hã? Só cuidado na hora que você olhar para o Messias, que ele está com um negócio debaixo da blusa muito feio. Certo? Gente, tá tão alto isso aqui, eu acho que está me escondendo, né? Eu pedi para minha mãe, por que você não deu fermento? Falou, não adianta, filho, isso é com Deus. Quero que antes você abrir sua Bíblia, você que já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e curvasse sua cabeça um instante. Acalma o seu coração, um momento de louvor, de adoração, de agitação, de recados. Agora é o momento de você falar assim, Deus, fala comigo. Fala com o meu irmão aqui do meu lado também. Fala com o irmão aqui da frente, Deus. E com o irmão do fundo também. Em nome de Jesus. Amém. Agora você pode olhar para mim. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jardim Nova Europa, em Campinas. É a segunda vez que estou aqui com o meu grande amigo Éder. Éder para os mais íntimos ou para todos? Acho que para todos, né? Para todos. E é uma bênção estar aqui com os irmãos. Era para ter chego 6 horas da tarde, o trânsito me segurou. E eu fiquei lá no carro, meu Deus, vai dar tempo. Tentando ligar aqui, não dava, ele não me ligava, estava preocupado. Falei, se o culto começar às 7h30, eu vou chegar lá e a igreja está fechada já. Mas graças a Deus que deu tempo. Eu quero compartilhar algo com vocês, que está no meu coração, que eu sei que está no coração do pastor Éder, de todos que prepararam esse evento, de algo que nós estamos falando já no nosso dia a dia, algo que você já deve ter vivido também um dia, um momento da sua vida, ou eu tenho certeza que tem alguém pertinho de você passando por isso. Antes de você saber o que é, você tem que entender que você é um cidadão do céu, porque você foi chamado para morar com Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 14, quero que você leia comigo, a partir do verso 1 em diante. Acompanhe na sua Bíblia. Você que não tem Bíblia, chegue do lado de uma pessoa que está com Bíblia. Você que está vendo alguém sem Bíblia, corre do lado dele e não deixe dele, faça com que ele olhe também. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 diz: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vou repetir o 3. Para que vocês estejam aonde eu estiver. Amém. Essas palavras foram ditas por Jesus. Foi desta forma que ele conversou com seus discípulos, que ele preparou o coração deles para algo que estava por vir. Circunstâncias difíceis acontecem todos os dias. Obrigado. Esse é o Rubens, viu, gente? Esse menino bonito aqui é seminarista nosso lá também, o futuro pastor da IPB. Viu? Está apresentado, meu filho. Não me cobre mais isso. Falei, pastor, você tem que me apresentar quando vai nos lugares também, senão não dá, né? Aí, agora vai ficar uma benção com 2 aqui. Situações acontecem de dificuldade todos os dias. Eu passei por várias situações difíceis na minha vida, até descobrir uma coisa, que eu sou cidadão do céu. Mas eu ainda não tenho um passaporte carimbado, não está aqui no meu bolso pronto com a passagem comprada. Eu estou no processo de caminhada que me leva até junto a Deus. E esse processo começa na minha vida e na sua a partir desse momento. Que Jesus falou que aonde Ele estivesse, eu estaria também. E que Ele estava indo lá preparar uma casa, um lugar, para que nós pudéssemos ficar juntos. Essas palavras não foram ditas diretamente a mim e a você.
Foi dito aos discípulos dele, mas eu tenho certeza que o coração dele já te enxergava. Ele sabia que você estaria aqui hoje ouvindo isso. Ele sabia que um dia alguém ia falar para você assim: eu preparei lugar para você, eu sou Cristo. Eu preparei uma casa para você, eu preparei um lugar para você. Nós somos cidadãos do céu. E isso não muda, porque Deus nos comprou, enviou seu Filho para que morresse numa cruz e lá derramasse todo o seu sangue por mim e por você. Nós somos do céu. Amém? Dá para entender isso? Só que cidadão do céu passa dificuldade. Cidadão do céu passa dificuldade. Cidadão do céu se sente abandonado também. Cidadão do céu se sente traído. Cidadão do céu sente-se machucado. Cidadão do céu, ele tem um sentimento muito comum, um sentimento de abandono. Sentimento esse que eu e você, muitas e muitas vezes, já tivemos. Eu tenho certeza que você já sentiu-se abandonado, que você já se sentiu, que você Versículo já viu alguém 1 abandonado. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Jesus, ele disse isso após uma caminhada. Depois da ressurreição de Lázaro, Jesus ele começa a ver que o cerco estava se fechando, que ele estava ali pronto para ser arrebatado, ele ia morrer, ele tinha certeza disso. Ele já começa a preparar seus discípulos, colocar no coração deles que algo ruim, no ponto de vista deles, ia acontecer, que eles iam se sentir sozinhos, que alguma coisa a mais ia acontecer fora do normal para eles. Porque o normal para os discípulos era só estar ali e adorar Jesus e fazer os milagres, estar junto com Ele. Mas o mais interessante é que Ele começa a colocar no coração deles: existe algo maior que vai acontecer, eu vou morrer. E depois da morte de Lázaro, começa a caminhada rumo à cruz. Jesus ele vai, começa a preparar seus discípulos, ele os traz para a última ceia, lava os pés desses discípulos e mostra a fragilidade de cada um deles. A começar com aquele que é bem forte, Pedro. Pedro fala assim: não, Jesus, para com esse negócio de morte, não precisa, não vai acontecer nada disso. Eu estou aqui, se for preciso eu vou lutar pelo Senhor até o fim, eu morro junto, eu vou com o Senhor a qualquer lugar. Eu pego até o metrô em São Paulo com o Senhor. Difícil, gente, vocês não fazem ideia. Mas Jesus falou assim: não, Pedro, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Porque ainda hoje, Pedro, você não vai ter fé e nem coragem suficiente para isso. Você vai me negar. E o mais interessante é que outros discípulos começam a falar isso também. Mas Jesus, como assim? Como assim? O Senhor está falando em ir embora? Talvez na cabeça deles existia um problema. O problema era o seguinte: eu caminho 3 anos com ele. Eu o conheço desde criança. Eu vejo esse menino crescendo e as pessoas falando dele. E agora eu largo tudo e ele simplesmente vai embora? Não. Talvez eles tenham olhado todas as tramóias do povo que queria matar Jesus e começou o coração deles ficar pequeno, ficar apertado e pensar assim: talvez seja a hora mesmo da gente ir para outro lugar. Antes da morte de Lázaro eles já pensavam isso: Jesus, não vamos voltar para lá não, tem um monte de gente querendo te matar. Mas Jesus falou assim: é preciso que eu volte. Ainda havia um morto para ser ressuscitado ali. Ainda há alguns mortos aqui para ser ressuscitado. E o mais interessante é que depois que ele começa a preparar os discípulos dele, começa a falar com eles, ele começa a descobrir o coração de cada um. E no coração desses 12 homens que estavam com ele, que viram os milagres, ele começa a encontrar um sentimento de abandono, de desespero, de solidão, de angústia, de medo por ficar sozinho. E esse sentimento nós temos também. Esse sentimento é muito comum para mim e para você. Tem tantas pessoas que se sentem abandonadas por Deus dentro da igreja. Tem pessoas que se sentem abandonadas por Deus nos seus ministérios. Tem pessoas que vêm à igreja para conhecer o que é esse negócio de evangelho, que está todo mundo virando isso, né? Está todo mundo. Fala assim, um cara pica fumo na televisão, que eu sou evangélico. O mais interessante de tudo isso é que pessoas bem próximas a nós morrem se sentindo sozinhas.
É algo que está acontecendo. E todo cidadão do céu, ele tem uma fórmula para não se sentir sozinho e para não deixar com que outro se sinta sozinho. Quer aprender? Olha para a sua Bíblia de novo. Diz assim: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus. A primeira coisa que Jesus começa a mostrar para cada um de nós, quando nós nos sentimos sozinhos, abandonados, desesperados, é para que eu e você creiamos em Deus. Você precisa compreender que crer em Deus muda todas as coisas. Você precisa compreender que crer em Deus altera até mesmo o futuro. Altera a situação presente, muda a sua história. Jesus fala isso de modo enfático, ele fala alto: creia em Deus. Esse Deus mesmo, que nós todos sabemos quem é. Creia em Deus, porque Ele é aquele que livrou todos aquele povo do deserto. Creia em Deus, porque foi Ele que me enviou. Aí ele completa, né? Creia também em mim, porque eu sou Jesus. Eu sou o Messias, eu sou aquele que traz segurança. Sou eu que estou te contando a história. Eu sei o que vai acontecer no final. Todo esse episódio vai acontecer, mas eu sei o que vai acontecer no final. Jesus, Ele conhece o nosso coração. E por mais que a gente insista a dizer que não, eu sou forte, eu não preciso disso, todo cidadão do céu precisa entender que no dia da angústia é preciso crer em Deus. E crer em Deus é crer que Jesus veio para nos resgatar, para mudar a nossa história. Mas ele segue dizendo também, versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Olha aí a sua Bíblia: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu mesmo não teria falado para vocês: eu vou lá preparar lugar. Isso é graça. A nossa missão é crer em Deus. A graça de Deus é que Ele enviou Jesus para preparar uma casa para mim e para você. Preparar um lugar onde você vai olhar para o lado e não tem mais choro, não tem angústia, não tem dor. E o mais interessante é que na nossa cabeça parece que isso não faz sentido, porque essa aqui é uma terra que tem choro, que tem dor, que tem lamento. Mas a terra que Jesus está falando aqui não é uma terra que tem choro, dor e lamento. É uma terra que tem vida eterna, em que não há mais choro, não há mais lamento. Essa aqui é a promessa dele para nós. Você precisa entender que todo cidadão do céu vive comprometido com Deus e não com as coisas do mundo. Todo cidadão do céu é aquele que vive nessa terra, mas os seus olhos estão na outra, nessa aqui que Jesus disse. Todo cidadão do céu é aquele que compreende que Deus enviou Jesus para mudar a nossa história, e essa mudança é contínua, vai mudar a sua também. Crê em Deus, Ele está preparando uma casa para você. No dia da adversidade é muito fácil a gente falar assim: eu preciso ajoelhar e orar. No dia da alegria, pouca gente se lembra disso. Mas esse é o nosso problema. A gente não crê que a nossa morada não é aqui. Jesus está ensinando os seus discípulos algo bem simples, uma lição completa. É como se ele estivesse falando assim: Pedro, acalme-se, fica tranquilo, você não é cidadão desse lugar, você não foi feito para morar aqui, você vai morar no meu reino, junto comigo. Esse é o lugar que eu preparei para você. Então, se tem sido difícil, se está complicado, se você não está entendendo nada da sua vida, saiba de uma coisa: esse aqui não é o seu lugar. Deus não quer que seja. Primeiro creia nele. Ele está preparando um lugar para você. Esse é o lugar que Ele criou para você, para mim também. E eu começo a entender isso quando eu vejo pessoas assim, desesperadas, que se sentem abandonadas. Eles não compreendem que esse aqui não é o lugar deles. O lugar deles é com Deus. O lugar deles foi Deus que preparou. O seu lugar é Deus que tem preparado também.
Eu tenho me deparado com muitas pessoas que falam assim para mim: pastor, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Eu falo para ele vir para a igreja, eu pego no pé dele e nada. Passa um tempo, a pessoa vem e fala assim: pastor, agora não tem jeito mais. Agora, se o senhor não for lá em casa e tirar ele do quarto, esse menino deve estar usando droga agora. Aí ela vai: ó, pastor, não tem jeito mesmo. Eu fui, meu marido foi, meu filho se perdeu, está totalmente perdido. Eu não sei o que fazer, estou completamente desesperada. E aquilo me deu uma angústia. De saber que pessoas querem trazer outras para o reino, mas não confiam no reino, mas não confiam no agir de Deus. E o mais interessante de tudo isso, que me chocou e deixou meu coração assim em dúvidas, e falei assim: Deus, acalma o meu coração com isso e me ensina a lidar com isso. Foi quando eu percebi que esses pais, eles nem oravam com os seus filhos. Eles viviam o evangelho de fachada. Cidadão do céu, ele vive com sua cabeça no céu. Cidadão do céu tem suas atitudes de quem é do céu. Cidadão do céu, ele tem sua vida transformada pelo seu caráter. Que é isso que Deus muda. É isso que Deus conserta, é isso que Deus vai fazendo. Sabe aquelas pessoas que vêm para a igreja e você conhece muitos assim? Tem certeza disso? Não aponte para ninguém, certo? Eu vou falar assim, não faça isso. Mas aquela pessoa que você sabe que está na igreja há um tempão, e é como se ela nem estivesse na igreja, como se ela nem fizesse parte desse mundo aqui. Sabe aquela pessoa que está há tantos anos, conhece o evangelho, mas parece que não se converteu ainda? Não estou falando de pecado, estou falando de vida, de todos os dias. Porque a expressão da glória de Deus está em nós, naquele que é cidadão do céu. E o mais interessante, esses aí são comprometidos. Lá no seu trabalho, por exemplo, você é um cidadão do céu. Lá na sua escola, você é um cidadão do céu. Lá na sua casa, você é. Aqui na igreja, você é. Lá na lanchonete, você é. Na internet, você é. Com a sua namorada, você é. Com sua família, você é. Dá para entender? E essa transformação que te faz ser um cidadão do céu é essa aqui. Eu estou falando para você que o mundo está cheio de coisas para te deixar abalado. Porque esse mundo aqui não foi feito para mim nem para você, querido. É por isso que ele é tão louco. É por isso que ele é tão diferente. Mas a palavra de Jesus acalma o nosso coração quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitos lugares para mim, para você, para todos. E eu vou lá preparar lugar. Eu estou indo lá. Essa é a promessa e graça dele. A promessa dele não é para você acalmar o seu coração somente. Não é que ele foi para lá preparar um lugar. Mas eu quero te dizer que ele vai voltar para te buscar. Glória a Deus. Ele vai voltar para te buscar. Sabe por quê? Porque ele quer que você esteja onde ele estiver também. Sabe onde Jesus está? Aqui. Ele já enviou o Espírito Santo para que cuidasse e zelasse por cada um de nós. Ainda que você não veja, você precisa compreender essas atitudes de Deus. Ele faz por amor. Isso aqui ele disse por amor. Isso aqui ele diz por amor. Eu voltarei para que onde eu estiver, estejam vocês também. Essa promessa ele cumpriu. Se ele cumpriu, por que ainda há choro? Por que ainda há dor? Talvez porque você não compreendeu como vive um cidadão do céu. Como é a nossa compreensão de Deus. Sentimento de abandono, angústia, dor. Só quem não tem um Deus desse. Esse é um Deus que está pronto para te amar. Está pronto para te fazer um cidadão do céu.
E por uma coisa só. É um único interesse: amor. É só porque Ele te ama. Não é porque Ele acha bonito ou porque você merece, mas é porque Ele te ama. É porque Ele olhou para você e resolveu te amar. Não porque existia algo bom no seu coração, não porque talvez dentro de você encontraria um caminho bom. Não, é porque Ele te amou. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Ele te ama. Ele te trouxe aqui para que você ouvisse isso e se tornasse de fato um cidadão do céu. Porque as palavras dele, para mim e para você, em qualquer momento da nossa vida, todo aquele que está em Cristo e sabe que Ele é assim e o conhece, sabe essas palavras. Em todo momento de dor e angústia, isso soa no nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus. Crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria te falado. Eu vou preparar um lugar para todos nós. E assim que eu preparar o lugar, eu vou voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Talvez para você esse negócio de crente não faz nem sentido, mas Ele tem olhado para você com tanto amor, para que a sua vida, de fato, faça sentido. Talvez até hoje você não consiga compreender no seu coração qual é a razão, qual é o propósito da sua existência, do seu casamento, dos seus filhos. Mas Deus quer mostrar isso no seu coração, porque Ele te ama. Deus quer mudar algumas coisas na sua vida porque Ele te ama, não só para te fazer uma pessoa melhor, mas é para revelar a glória dEle na sua vida, porque Ele te ama. Ele é um Deus zeloso, que cuida e ampara cada um de nós. Ele é um Deus que está presente em todos os momentos, por mais que você ache que não, por mais que você sinta, muitas vezes, parece que não tem ninguém cuidando de você. Mas dentro do seu coração, pode ter certeza, existe um Deus zeloso. Existe um Deus que está cuidando de você. Porque Ele te ama. Quero te convidar a fazer uma oração. Quero convidar você a falar aquilo que está no seu coração para Ele. Pode ser bem baixinho, ninguém nem precisa ouvir. Mas eu quero convidar você a falar aquilo que está no seu coração para Ele. Seja Deus, obrigado. Ou seja Deus, socorro. Mas fale aquilo que está no seu coração. A partir do momento que você fala, Ele fala também. E que você tenha um encontro com Ele. Um encontro maravilhoso com Ele. Senhor Deus, quantas e quantas vezes nós tentamos ter um encontro contigo e parece que isso foi frustrado. Quantas vezes em nossa vida nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos, desamparados. Mas Deus, eu não compreendia como o Senhor atuava. Eu não entendia que o primeiro passo era crer em Deus. Eu não entendia que a Tua graça, Deus, já tinha me alcançado. Que o Senhor já havia ido no lugar. Que o Senhor já tinha morrido por mim. Eu não compreendia, Deus, que o Senhor já tinha feito tudo o que eu precisava. Mas hoje eu compreendo do Teu amor. Eu compreendo que o Senhor me amou. E eu sei que isso é assim hoje. Amém.